Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de novembro de 2014, é uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 3.218. Ele tem 7 páginas, 49 logias e 28 máximos. O tema de hoje a ser debatido é Técnica dos 40 cursos acoplamentários, da especialidade Alta Experimentologia, e ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Malo Balona, que é reeducadora autodidata, holomemorialista, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 86, docente em Conscienciologia desde 88, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação. E a professora Malo é tenepsista desde janeiro de 95. A técnica dos 40 cursos acoplamentários é a estratégia evolutiva de autoesforços adotada pela Consim autodeterminada, participante de 40 atividades consecutivas de imersão em laboratório conscienciológico grupal, especializado nas técnicas do acoplamento energético interassistencial e da clarividência facial, com registro exaustivo dos autoexperimentos, visando o desenvolvimento, qualificação e excelência do epicentrismo consciencial lúcido. Na pensenologia, o holopensene pessoal da paratecnicidade, o mater pensene parapsíquico interassistencial, a autopensenização pró-acoplamentos energoparapsíquicos, a autoincorruptibilidade da autopensenização, a lateropensenidade autoparapsíquica, a autorreestruturação pensênica. Na fatologia, a autoexperimentação de sequencial de acoplamentos energéticos técnicos, a obstinação cosmoética no melhor, a automotivação perene pelo avanço interassistencial, a harmonia na ordenação dos atendimentos assistenciais do curso, a falta de coragem para enfrentar o desenvolvimento parapsíquico posto à prova em grupo, a predileção evidente por atender às necessidades alheias além das próprias, o fato de se sentir em casa no ambiente assistencial. E na parafatologia, a identificação clara da paratecnologia utilizada pelos paratécnicos acoplamentistas, as repercussões energéticas, asseverando os relatos próprios e ou dos participantes do curso acoplamentário, as parassincronicidades técnicas acachapantes, a intimidade cada vez maior com a Equipex, o resultado positivo da assiduidade energoparapsíquica prática, o desenvolvimento da autoconfiança parapsíquica, a afinidade interconsciencial evidenciada na facilidade do acoplamento energético, o fortalecimento da autoestima parapsíquica, a disciplina parapsíquica em níveis de excelência. E aqui a gente chama a atenção que essa parafatologia tem 31 linhas, o que configura um máximo aí para a sessão. E também na divisão detalhismo, a gente destaca que tem 22 máximos. Ou seja, nós temos aí muitos aprofundamentos e correlações ideativas para as discussões e debates. Agora, na argumentologia, nós destacamos o item tabelologia com 10 tipos de duplas compostas por acopladores e coadjutores. E também tem uma listagem, categoriologia, com 30 categorias de acoplamentos energéticos, segundo a predisposição pessoal da Consciex, acopladora ou coadjutora envolvida. E na remissiologia, nós destacamos acoplador energético, autocomprovação parapsíquica, epicom lúcido, interação acoplamentárium, autodesperticidade, interação acoplamentárium, epicentrismo consciencial. Agora, aqui na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Imersão, acoplamento, clarividência, paratecnicidade, paramonitoramento, afinidade, heteroscopia,
paratelepatia, interfusão, registro, epicentrismo, autoexperimentologia, interassistenciologia, parapercepciologia, multidimensiologia, dessomatologia, tenepsologia, parabanhologia, extrafisicologia, cosmoeticologia. Agora, pessoal, antes de entrarmos aqui na tertúlia especificamente, eu tenho um aviso, no caso da própria Enciclosapiens, né, que é a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, e esse aviso é sobre a publicação 500 verbetógrafos. E a Enciclosapiens, então, comunica aos autores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que está organizando a publicação do livro Memória, com os primeiros 500 coautores da Mega-GESCOM. Então, se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário e não recebeu mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais para essa publicação, entre em contato com a Enciclosapiens por meio do endereço 500verbetógrafos@enciclosapiens.org. Ou você pode acessar o site www.cge.org. Você vai no link enciclopédia e em seguida 500 verbetógrafos para obter mais informações. Então, a equipe da Enciclosapiens, né, do projeto 500 verbetógrafos, agradece. E então a gente também lembra a quem já recebeu o e-mail pedindo as informações que nos encaminhe o quanto antes, porque é claro que precisa fechar os 500 para esse livro, para essa publicação ocorrer. Mas não dá para fazer isso de um dia para o outro. Então, a gente precisa ir preparando, tem toda uma programação, planejamento, a questão da construção mesmo da obra, né, em função, em parte, das informações que vão chegar. E então, não deixe de mandar o quanto antes o material solicitado, porque aí a gente já vai preparando e organizando, né, o acervo para formatação da publicação. E também a gente lembra que verbetógrafos com verbetes prontos, mas não defendidos, precisam defender o verbete para entrar nessa lista, tá certo? A gente considera que o verbetógrafo com V maiúsculo, conscienciólogo, ele bancou o processo de defesa das suas ideias acerca da conscienciologia aqui ao vivo no tertuliário. Então, fica aí o convite, o alerta para você antecipar, caso você não tenha ainda, tenha verbete pronto, a gente tem alguns casos assim. Mas o alerta principal, é claro, para quem não recebeu esse e-mail, porque eventualmente teve algum problema, mudou de e-mail, a gente ficou sem essa atualização. Então, a gente desde já agradece. Agora, professora Malo, antes de entrarmos aqui nas perguntas, a gente já tem algumas aqui de teletertulianos e certamente os nossos tertulianos aqui presentes. Eu queria que você comentasse sobre a sua motivação para a escrita dessa técnica tão interessante, tão rica. Eu gostaria de agradecer a equipe técnica aqui que está nos recebendo hoje para mais essa defesa de verbete, mas eu queria agradecer especialmente a professora Cristina Bassanese, que deu uma ajuda substancial para a gente poder equalizar o material que está aqui. Afinal de contas, foram 40 até vezes feito o acoplamento, e a gente precisava de equalizar e fazer uma síntese muito bem elaborada desse trabalho. E a minha condição de ter preparado esse verbete foi uma decisão que eu tomei ao chegar em Foz do Iguaçu como residente em 3 de fevereiro de 2005. Então, no próximo ano, agora em fevereiro, é uma década já de moradia aqui fixa, mas eu vim para cá com um propósito. Eu saí de Brasília, onde eu passei 5 anos, eu estava conversando há pouco com a professora Dulce justamente a respeito disso. E lá eu tinha 2 incumbências, eu tinha 2 projetos em curso que eu teria que terminar, e eles diziam respeito, dentro daquela tridotação consciencial que a gente estuda, a intelectualidade, a comunicabilidade e o parapsiquismo, eu estaria atendendo às 2 primeiras, quer dizer, a intelectualidade e a comunicabilidade. Nós conseguimos estruturar uma biblioteca pública com empréstimo de livro, cuja originalidade é
o catálogo da biblioteca, do acervo, é o tratado Projeciologia. Então, nós temos nas prateleiras os livros citados, todas as referências bibliográficas, ou quase todas, do tratado Projeciologia, organizados na ordem da bibliografia e na ordem internacional da biblioteconomia. Então, ali o aluno pode tomar empréstimo das obras. Ele faz, por exemplo, um curso básico, o CIP, vamos supor, e depois ele pode ficar na biblioteca e buscar os itens que foram utilizados pelo autor, professor Valdo Vieira, e ele estudar em loco ou levar para casa o material para estudo. Então, nós conseguimos estruturar uma biblioteca pública da Projeciologia, cujo primeiro catálogo do acervo foi o tratado, e o segundo catálogo, os 700 experimentos da Conscienciologia. Então, é uma biblioteca pública e original, porque ela tem como catálogo 2 tratados. Então, é a obra que está toda ali à disposição. Nós conseguimos estruturar isso graças a toda a equipe que nos ajudou muito, uma equipe muito competente. E o segundo compromisso era o acervo memoriológico da Conscienciologia, holomemoriológico, ou seja, desde a criação do Centro da Consciência Contínua, no Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1981, nós procuramos juntar todo o material documental, cartas, fotografias, entrevistas, e tudo que a primeira escola conscienciológica, que foi o IPC, ela conseguiu produzir, e assim sucessivamente com outras ICs. Então, nós conseguimos reunir toda essa documentação lá, organizar e manter, e vamos dizer, zelar por esse acervo. Ao terminar esse trabalho lá, na tridotação faltava um elemento, que é o parapsiquismo. E eu tinha ouvido do professor Valdo assim: Malo, você não assume a multidimensionalidade. Eu, como achava uma pessoa muito assumida, vamos dizer assim, tudo que eu pego para valer, faço e realizo, eu não entendi o que ele queria dizer com aquilo. Eu levei um tempo para compreender que ele se referia a que eu não dava valor para o meu próprio parapsiquismo. Então, eu não dava prioridade, porque a parte da comunicação ou da intelectualidade eram muito fáceis, são muito fáceis para mim, eu dominava e eu realmente entrava por esse viés, deixando um pouco de lado essa outra questão. Então, quando eu vim para Foz do Iguaçu, eu vim com um propósito. Eu vou me dedicar agora, quase que praticamente exclusivamente, a questão parapsíquica. E o curso e a atividade que eu escolhi para fazer esse teste, essa organização, vamos dizer, eu fiz uma graduação e uma pós-graduação nesses últimos anos, de 2005 a 2014, dentro da área do acoplamentário, que é um manancial de vivências que, se a pessoa que está aí de longe, o nosso teletertuliano, não sabe o que está perdendo, porque é um curso que ele ocorre com muita frequência, ele praticamente mensal ou bimensal, e você tem a oportunidade de confrontar você com você mesmo. Então, isso aí é uma das coisas mais fora de série que tem em termos de experiências parapsíquicas. Então, eu reuni todo o material que eu registrei nesses últimos anos, de 2005 a 2014, e organizei, fiz uma síntese e vi extraí quais foram os benefícios maiores que eu usufruí de ter frequentado esses 40 cursos acoplamentários. E aqui o resultado está aqui nesse verbete, foi aquilo que eu procurei fazer. Muito bem. Agora, professora Malo, na estrangeirismologia, na página 28, primeira linha. Como funciona na prática a mudança na autodisponibilidade de just in case para just in time? Isso é muito sério, porque just in case é o seguinte: caso aconteça, eu posso, talvez. Quando você fala just in time, é em cima do lance. Você está sempre de olhos e para olhos abertos, para você registrar todos os detalhes relativos às questões parapsíquicas, principalmente a sua autossinalética energoparapsíquica. O que quer dizer isso? São aqueles sinais delicados que a pessoa tem, que são só dela, eles são personalíssimos, e que ela aprende a decodificar. A partir do sinal vem uma ocorrência, a partir do sinal existe um padrão. E nós vamos registrando esse padrão minuciosamente, formando um mapa pessoal das suas reações parapsíquicas aos estímulos que você recebe. Então, muito importante essa mudança de just in case para just in time, é em cima do lance, a pessoa está ali ligada em todos os detalhes. Agora, também na estrangeirismologia, na segunda linha, o que é o fato de être chez soi
no exercício interassistencial? É a pessoa estar em casa. Être chez soi, em francês, significa estar na sua própria casa, na sua própria pele, no seu ambiente, à vontade. E sentir-se à vontade no campo assistencial de trabalho, seja de uma TENEP, seja de um curso de campo, ou seja num curso como o acoplamentário, é uma condição muito bacana, porque você não tem estresse com nada, você não está preocupado com nenhum detalhe, você não leva demandas, você chega lá para o que der e vier. Então, você chega aberto, disponível. Os amparadores não vão te encontrar, vamos dizer, estressado, onerado, assoberbado por alguma condição pessoal. Não existe essa condição. Então, você chega lá para colaborar. Então, isso significa sentir-se ou être chez soi, no exercício da interassistencialidade. Agora, continuando na estrangeirismologia, na terceira linha, ele pergunta de que forma ocorre o scanning paracerebral, corrigindo matrizes de erros multiexistenciais no acoplamentário. Para te responder isso, eu preciso falar também da minha especialidade dentro do contexto do acoplamentário, que com o tempo ficou muito evidente, que são as doações de neuroectoplasma, que existe toda uma paratecnologia que envolve isso. Eu estou com um verbete também já a caminho, que se chama holominemo paratecnologia, que é a paratecnologia utilizada pelos amparadores para melhorar processos cerebrais, principalmente relativos à parte mnemônica, à parte da memória, inclusive a memória cerebral, não apenas a memória, a holomemória paracerebral. Então, eu vejo que os amparadores utilizando essa paratecnologia, que eu cheguei a identificar com muita clareza, desde o primeiro acoplamentário que eu fiz, eu tive a facilidade. Eu acho interessante porque a tecnologia nem é a minha área, eu trabalho muito mais com a questão comportamental, com a questão parapsíquica, com a questão intelectual, relativas às reciclagens intraconscienciais, e, no entanto, quando eu comecei a frequentar o acoplamentário, para minha surpresa até certo ponto, o que eu mais identificava era a paratecnologia, os aparelhos extrafísicos, devices, como estão aqui, a para-instrumentação, o para-aparelhamento que a equipe extrafísica técnica em parapsiquismo utiliza para minimizar as mazelas, os bloqueios, as dificuldades, sequelas que às vezes a pessoa apresenta no processo intelectual, cerebral e paracerebral. Então, muitas vezes eu vi essas paramáquinas passando sobre a pessoa e fazendo um verdadeiro scanning, quer dizer, como se fosse uma ressonância magnética, como se fosse uma tomografia, aparelhagens muito específicas que se apresentavam como tal, com consistência e vamos dizer, semelhanças até certo ponto a certos instrumentos que a gente conhece aqui, principalmente na área da medicina de radiologia, por exemplo. Então, eu observei bem esse tipo de material e muitas vezes identifiquei e que eles corrigem matrizes, sim. Eu também estou com outro verbete que se chama neologismo paraterapêutico. Eu vi que quando as pessoas, com tantos anos de docência, quase 30 anos de docência conscienciológica, quantas vezes eu assisti uma pessoa que era normopsíquica, ela acelerar um pouco a cerebralidade, a elaboração de pensamentos, mas também vi muitas pessoas com quadro de bradipsiquismo se tornarem normopsíquicas, em função do quê? Do uso do neologismo conscienciológico. E também vi essas matrizes paracerebrais anacrônicas, vamos dizer, extemporâneas, que já ficaram ultrapassadas, elas serem modificadas a partir de um acoplamentário. A pessoa começar a falar num outro ritmo, ela tem um vocabulário mais claro, ela tem uma certa elaboração mental com mais fluidez, com mais facilidade. Então, nós vimos que existe todo esse aspecto paraterapêutico na paratecnologia utilizada no acoplamentário. Daí, essa abordagem que eu fiz aqui do scanning. Agora, em parafatologia, na página 29, sexta linha. Quais os seus vislumbres já ocorridos quanto à complexidade da paratriagem assistencial? Existem diferenças entre os diversos cursos com campo interassistencial? Não tenho a menor dúvida, e eu, desculpando assim, a minha repetição nesse sentido, mas é que eu tenho produzido
uma série de verbetes justamente falando das minhas experiências. Então, um deles que eu falo aqui, que você me pergunta, eu escrevi um, chama Orientação Interassistenciológica, onde eu falo da paratriagem. Eu acho que esses verbetes estão até citados aqui na minha remissiologia. Eu fiz algum deles. Então, eles estão aqui, sim. Orientação interassistenciológica, biparacerebralidade. Esses verbetes, que são também da minha autoria, eles estão justamente abordando essas condições. A complexidade é enorme, e se nós não estivermos muito atentos para observar a direção da triagem, quem é que entra, quem é que não entra, quem é que vai agora, quem é o alvo real da assistência que está em curso, a gente não vai identificar essa complexidade dessa paratriagem assistencial, que é muito bem feita pela equipe extrafísica, pela Equipex. Agora, professora Malo, na parafatologia, na 8ª linha, de baixo para cima, a efetividade das energias conscienciais compensando carências alheias, por que as energias conscienciais de certos ambientes patológicos ou pessoas patológicas reverberam de maneira diferente em meus chakras? Sim, porque nós temos uma filtragem natural. Existe aquela velha fórmula dos afins se atraem. Então, quando nós temos uma pessoa que apresenta uma falha em determinada área, isso também é interessante, porque aí já é o contrário. Quando os opostos, eles se complementam. Então, essa outra abordagem também é importante. Vamos supor que você tenha uma vida afetiva organizada, equilibrada, positiva, não tem tantos conflitos emocionais. Se você está perto de uma pessoa que tem muitos conflitos emocionais e grandes carências afetivas, é natural que você a compense com suas energias a partir disso. Você não vai resolver o problema. Energia não cura. Energia é um meio, é um instrumento até a pessoa resolver o problema. É a mesma coisa da medicação bioquímica que a gente toma. Não cura a dor de cabeça. Se ela tiver uma outra fonte, ela vai aparecer de novo. Mas, enquanto você melhora, você pode procurar ajuda para resolver o problema na sua causa. Então, nós compensamos, sim, as carências alheias com nossas energias, e é muito natural que as pessoas, quando estejam desequilibradas, em confronto com a sua psicosfera, holosfera, um pouco mais equilibrada, você sinta as repercussões desagradáveis, porque ficou diferente do seu padrão. Então, a sua energia vai filtrando a partir da desassimilação, a sua energia que está límpida, que está em movimento, que está dinâmica, ela vai limpando, fazendo uma energodiálise com aquela energia perturbada, alterada, poluída, e daqui a pouco você também está bem, e aquela pessoa, até certo ponto, ela foi atendida. É dessa forma que as coisas se passam. E ele continua perguntando quais traços avaliar numa tentativa de escagem lúcida. A mesma postura não funciona sempre e acabo demorando a sair do assédio. É muito natural. Então, vamos deixar bem claro. Escagem extrafísica lúcida é quando você sabe o que aconteceu. Agora, assediado é quando a pessoa está confundindo a ação do outro com a sua própria. Então, nessa hora, ela não está mais fazendo escagem. Então, a escagem é um processo deliberado, voluntário, consciente, em que você sabe perfeitamente o seu padrão qual é, o padrão que entrou alterado daquela consciência, daquelas energias, e é uma questão de tempo você depurar aquelas energias. Outros casos em que a pessoa fazendo a escagem, ela abriga a consciência doente na sua psicosfera. Ela abriga, ela hospeda, ela sabe que tem aquela consciência ali. Ela talvez precise ficar um pouco mais até ela ser encaminhada, sedada, melhorada, enfim, atendida, passando por algum paratratamento medicamentoso, que a sua própria energia funciona nessa hora como um tratamento terapêutico. E depois ela é afastada. Agora, ao se confundir com o doente, ao se confundir com a consciência ou a consim escada, você já não está mais nesse processo. Já é uma condição de falta de autodefesa. Então, falta, nesse caso, um dado, eu chamo a atenção, é mais um verbete, chama-se automitridatismo. O automitridatismo, ele é um elemento excelente para a pessoa começar a ver de quanto ela já conseguiu a automitridatização. Você vai ver o que significa isso, no verbete tem a definição. É quando você já sabe
absorver aquelas energias alteradas, dissipá-las e voltar à sua condição habitual no menor tempo possível. Agora, na fatologia, professora Malo, na página 29, nona linha. A gratidão perene aos amparadores e os assistidos pelo aprendizado assistencial. Você poderia ampliar e, se possível, apontar o conteúdo da ideia que a fez cunhar o termo gratidão perene? Pois não. A gratidão perene é um estado íntimo de agradecimento que você tem por tudo de bom que você está aprendendo, por tudo que você não sabia e agora sabe. A ingratidão é um tipo de psicopatia evolutiva. A pessoa ingrata, ela tem uma psicopatia porque ela não faz referência a uma realidade do que está acontecendo. Ela nem sabe que está sendo ajudada e não é grata. Então, quando você não faz uma relação direta com a realidade imediata, você está num estado psicótico. Então, a ingratidão é um estado de psicopatia. E a gratidão é saúde. Porque a gratidão, ela não é uma emoção, ela é um sentimento, ele é um trabalho do mental soma. Você precisa elaborar dados para perceber que recebeu ajuda. Vou dar um exemplo. Hoje eu comecei essa apresentação agradecendo a professora Cristina Bassanese pela ajuda que ela me prestou na correção, revisão e sugestão sobre este verbete. Então, eu precisei fazer uma operação intelectual para perceber que a professora me ajudou. Então, eu emito o sentimento de gratidão para com essa pessoa. Quem não sabe fazer isso ainda está num estado evolutivo muito precário. É praticamente uma consciênsula, quer dizer, um princípio de consciência, mas que ainda não percebeu a ação das outras pessoas sobre si. E como ela é ajudada pelas outras pessoas, que interdependência existe. Então, eu cunhei a gratidão perene aos amparadores e aos assistidos, todos aqueles que ficaram na minha psicosfera, todos aqueles que me causaram dores de cabeça, mal-estar, coisas que eu não sabia elaborar e não sabia eliminar e agora sei, todos eles me ajudaram. Se eu não tiver em contato com o vírus e a bactéria, eu não posso falar que eu tenho um sistema imunológico. Eu só vou desenvolver um sistema imunológico se eu for posta à prova em contato com o elemento patogênico. Eu só vou saber se eu tiver esse tipo de experiência. Então, a gente tem que ser grato àquelas situações, pessoas com sims, com ciex, fatos que nos ajudam e nos proporcionam, no final, um aprendizado assistencial. Esse é o motivo da elaboração desse texto. Professora Malo, agora em fatologia, na 12ª linha, você poderia explicar o acoplador ideal docente cabeça energética da dupla didática no curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia do IPC? Sim. Esse curso eu tenho alguma familiaridade com ele, porque eu sou propositora desse curso, coautora desse curso. Eu dei mais de uma centena de cursos de extensão em Conscienciologia e Projeciologia. E sempre tivemos a ideia de termos 2 professores atuando juntos, o que é muito inteligente, porque você tem sempre um que é o cabeça energético, que está com o bastão naquela hora, e depois troca. O outro vai para lá e você fica de cá. Essa troca de papéis ela é muito importante, e se o outro docente ele é maduro e ele percebe, ele é um grande coadjutor e colaborador do cabeça energético, porque tem sempre um professor que tem mais autodefesa, mais experiência, é mais veterano. Então, esse seria o acoplador ideal, porque ele vai desenrolar os problemas, ele vai deslindar a problemática consciencial trazida por aquele participante, por aquele aluno. Quando não, trazida pelo próprio colega professor, que tem lá suas dificuldades também. Então, esse é o motivo da gente definir como acoplador ideal o docente cabeça energética da dupla didática no curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Agora, na página 31, em Sindromologia, ela pede se você poderia exemplificar a síndrome do oráculo. Tem um verbete do professor Rodolfo Krautheim que explica bem essa síndrome do oráculo. É aquele vício do médium, do parapsíquico, do adivinho, do leitor da sorte, da buena dicha, que gosta de se intrometer na vida alheia, dando sempre palpites que não foram solicitados, aproveitando-se da boa-fé, da ingenuidade, da carência afetiva de pessoas, egos frágeis. Então, a síndrome do oráculo é aproveitar-se de um pseudo-poder parapsíquico para ditar ordens e se intrometer na vida alheia. Enfim, uma invasão de privacidade. Exatamente. E é interessante, né, Malo, que tem o inverso, tem a contraparte, né?
do oráculo em si, que é a pessoa que insiste em criar neo-oráculos em pleno século XXI. Exato. E também tem isso, tem isso. Aquelas pessoas que querem, de qualquer forma, querem ter solução, querem fazer a pergunta e ter a solução pronta ali do oráculo. Tem de tudo, né, Dulce? A carência leva a quadros desse tipo. Laura, quer perguntar? Malu. Sim. Eu queria assim, só trazer um relato de que eu fiz um experimento no acoplamentário, né? E quando eu cheguei naquele campo, porque assim, antes a gente sempre ouve falar que o acoplamentário é um curso muito bom, né? A gente sente as energias ali perto do laboratório, mas não levava tão a sério assim. Quando eu cheguei no campo, eu já tenho um pouco de sensibilidade assim, mental, né, cerebral. E eu senti que realmente ele era muito sério, sabe? Que qualquer movimento, esforço mental a mais, ou pato-pensene que eu tivesse, ia dar uma repercussão. Eu sou epilética, né? Tenho crises epiléticas quando eu tenho pato-pensenes, mas aquilo era muito sensível, assim, sabe? Eu sentia que eu tinha que ter todo um protocolo de conduta pensênica naquele laboratório, que não era, assim, de qualquer modo, sabe? Entendi. E aí eu queria, dentro disso, você falou das matrizes, né, pensênicas, dos erros multiexistenciais, mas eu também ouvi uma vez umas pessoas falando que o ECP2 ele é um curso de reestruturação pensênica, né, sináptica, de reestruturação sináptica. Isso sempre me chamou a atenção. Então, eu queria que você, se puder, detalhar um pouco mais como é que esses campos, eles mudam a fisiologia cerebral mesmo das sinapses. Vou te responder da seguinte forma. Quando o curso ECP1, esse que foi citado aqui há pouco, foi criado, ele foi criado com o objetivo de que a pessoa refletisse sobre as vertentes que ela encontrou na conscienciologia. Por exemplo, a possibilidade dela ter uma proex, o fato dela ter já uma família, uma vida, uma profissão, e ela ter que harmonizar, de alguma maneira, criar uma sinergia entre o que é a vida dela atual e esse compromisso, quer dizer, um compromisso que ela supõe existir, da proex dela. Então, tinha esse papel. Com isso, a pessoa era, vamos dizer, levada, conduzida a fazer uma revisão da vida. E ela tomava uma série de decisões nesse curso. Toma uma série de decisões nesse curso para pôr em sinergia, criar a harmonia entre a vida pessoal, a profissão, a vida afetiva e a proex e o desempenho assistencial. E depois, então, o curso foi criado em 91 para 92. Mas nós sentimos a necessidade de um acabamento. Como é que isso vai ficar? A pessoa toma a decisão e a gente solta ela no mundo, ela vai embora? O ECP2, que já existia em petit comité dentro do IPC, com o professor Valdo como EPICOM, conosco, em reuniões que não eram abertas ao público, foi então intitulado ECP2 para fazer o acabamento nas decisões que aquela pessoa tomou, ajudá-la a fazer um alinhamento holossomático que favorecesse a tomada de decisões e que ela estivesse apta a levar essa decisão a cabo. Então, o ECP2 foi criado com este nome, pois já existia para nós, dentro do nosso trabalho, mas ele foi oficialmente aberto ao público para que aquele aluno do ECP1, que tomou uma série de decisões e que vai iniciar uma série de reciclagens intraconscienciais, ele tivesse algo mais no holossoma para ele poder bancar, começando pela auto-reestruturação pensênica. Então, lá o professor sempre comentava, o professor Valdo, que passava-se o Scandisk, naquele tempo se usava essa expressão, que era para limpar o cérebro da pessoa e ajudá-la na reestruturação de neossinapses. Então, a paratecnologia que foi comentada há pouco, ela serve exatamente para isso. E no ECP2 foi o primeiro curso de imersão de campo que nós tivemos com este objetivo de fazer a reestruturação pensênica. Objetivo não, ele faz essa reestruturação pensênica. Depende da pessoa estar predisposta, não está antagônica, está, vamos dizer, missível àquele campo que está ali aberto de auxílio e de paraterapia. Tá, então só para eu entender, assim, essa reestruturação é, digamos, essa poda, né, de tudo que não está afim a essas mudanças. Sim. E esse alinhamento com essas novas vertentes, né, essas exatamente. Novas... Ele ajusta o holossoma
daquilo que você decidiu fazer para favorecer aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, quantas vezes a gente viu lá a pessoa que era fumante? Vamos dar um exemplo bem clássico e bem primário. Fumante, não conseguia parar de fumar de jeito nenhum. Chega lá, a pessoa tem uma secreção abundante, começa a ter uma série de modificações, daqui a pouco a pessoa parou de fumar, não precisou de tomar nada, de fazer nada, simplesmente aquilo foi eliminado. Por quê? Porque ela tomou a decisão, não é milagre, é que a pessoa pôs a vontade a favor dela. Ela desenvolveu, ela fez que a força motriz da vontade dela agisse. E agora o holossoma estava desalinhado com esse propósito. Então ele foi ajustado para que a pessoa pudesse tomar esse propósito e levar adiante a condição dela com uma boa automotivação. Então, é nesse sentido. Agora, no ano que vem, aqui no CAEC, vai ter um curso chamado Autorreestruturação Pensênica. Ele tem por objetivo exatamente estudar toda essa condição, como funciona. Por exemplo, eu citei o fato que eu utilizo de contato com as centrais extrafísicas da Verpom, da Fraternidade de Energia, para fazer o realinhamento holossomático. Eu uso isso, e uso há muito tempo, e funciona. Então, cada um tem que descobrir a sua técnica, a sua afinidade, e não apenas que o campo de imersão energética ou o campo terapêutico funcione nisso, mas que você crie o seu campo terapêutico pessoal, que a sua holosfera seja um curso de imersão. Aí você consegue chegar nesse contexto com muito mais facilidade. Tá, então são formas de retroalimentação sadia, né? Das sinapses sadias. Tá, só mais uma sugestão é que você falou que tem centenas, né, de experimentos no ECP1. Você poderia escrever um verbete sobre essas experiências. Já estou cuidando. Eu dei 109 cursos de extensão. E eu formei mais ou menos uma centena de professores também para essa condição. Então, tudo isso está em fase agora de registro, porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa de fazer síntese de todos os experimentos da vida, porque a idade vai chegando, eu estou chegando à década da 7ª década de vida, então é muito natural que a gente faça esses levantamentos setenais, para a gente poder ter tudo isso bem mapeado, na hora da prestação de contas do vestibular com o evoluciólogo, a situação fique bem clara, porque o Enem vem aí. E a gente precisa chegar lá e apresentar um verbete que eu fiz sobre este aqui eu fiz outro verbete. E com isso você vai resolvendo o problema da prova com mais facilidade. Foi essa a minha intenção. Você sabe que outro dia eu comentei com uma pessoa que estava titubeando para escrever o primeiro verbete, a pessoa veio cheio de justificativa e tudo. Eu falei, olha, eu quero ver o que você vai explicar para o seu evoluciólogo. Só explicar o que a gente quer saber. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aquilo saiu espontaneamente. E até lembrei a hora que a Laura falou que eu tenho uma dívida pessoal, aí no caso minha, a carapuça caiu, que eu fiz 100 laboratórios de sinalética. Tem 90 e 90 e 100, mais de 95. E eu preciso debulhar o material. Não, é porque é o que você comentou, né, Malu? É fundamental o experimento, as anotações, mas em algum momento você precisa se debruçar sobre o material. É verdade. E ver o que você extrai daquilo em termos de tares, né? Então é um outro trabalho. É um outro detalhe. É quando você faz os fechamentos, exatamente, né, Du? Você vai fazendo os fechamentos de cada setor. Mas vamos lá. Você quer perguntar, Márcia? Fazer uma pergunta para a Malu. Sim. Malu, na megapensenologia, na penúltima linha, você tem um megapensene veracidade, autodesafio parapsíquico. Eu queria saber como é que você tem enfrentado esse desafio. Com a maior naturalidade, porque eu vejo assim... E como é que eu faço? A veracidade é dar de cara com o fenômeno e você ser o mais veraz, o mais, vamos dizer, com a maior parcimônia, clareza, objetividade, você avaliar aquele elemento e expor com o melhor vocabulário que você puder aquela realidade. Por exemplo, eu ralei para encontrar este vocabulário que está neste verbete. Por quê? Porque é um vocabulário que eu não dominava. No sentido parapsíquico, de ter que encontrar um nome para cada coisa, nem tudo está na enciclopédia. Por exemplo, biparacerebralidade. Eu tive que cunhar o termo porque não tinha. E era o que eu queria explicar quando o amparador trabalhava em conjunto com o meu cérebro e eu percebia claramente que eu ganhei uma estação a mais
dentro daquela condição, que houve uma polidicionarização que não era minha apenas, que entrou um outro elemento, que vinha da psicofonia. Então, eu vi que isso tudo eu tinha que enfrentar, tinha que achar o nome correto, e aquilo descer redondo para mim, com a maior naturalidade. Então, a gente vê, mas quando isso está ocorrendo, que a gente está conseguindo êxito, pela credibilidade, não no sentido de credulidade, credibilidade, confiança que você passa para a pessoa que está sendo informada. Porque energia todo mundo sabe ler de alguma maneira. Quando a pessoa está fantasiando, contando lorotas, síndrome do oráculo, ela pode contar um fenômeno espetacular com um vocabulário fantástico. Não tem energia, você não tem repercussão. Quando uma outra pessoa conta, às vezes até com um vocabulário simples, a moda dela, como eu já escutei gente falar, semi-analfabeta, a respeito de determinados fenômenos, com aquela clareza, com aquela veracidade, com um vocabulário simples, e me falando exatamente o que tinha acontecido. Então, eu vejo assim, a autenticidade é um estado íntimo de relaxamento, quando você já não está mais preocupado em provar nada, você não está preocupado com a imagem que você vai passar, você não está interessado na opinião de mais ninguém, você já superou tudo isso, agora você só tem um interesse, ser o mais fidedigno e veraz possível quanto aos fenômenos que você vivencia. Eu estou procurando fazer isso. Ultimamente, eu só faço isso. Tem praticamente 10 anos que eu estou aqui em Foz e eu me dediquei quase que exclusivamente a esse tipo de trabalho. Por isso que eu estou fazendo uma série de verbetes dentro da linha do processo parapsíquico, porque eu estou cada vez mais dominando para mim mesma um vocabulário que me é suficiente para explicar para aquele que está vivenciando o mesmo fenômeno que eu passei, de uma forma que ele possa entender, e ele não precisa percorrer o caminho que eu percorri, de ficar rodando, rodando até achar aquilo que era o ideal. Então, essa veracidade parapsíquica, eu considero um alto desafio parapsíquico. As pessoas ficam um pouco, elas adulteram um pouco o modo delas serem na hora que elas vão falar de fenômeno. Uma porque não tem confiança na própria fenomenologia que vive. A outra porque acha que é um ato de vaidade falar que ela já teve um fenômeno de cosmoconsciência, porque cosmoconsciência só o professor Valdo ou outras pessoas avançadíssimas podem ter. E, no entanto, os fenômenos estão acontecendo, mesmo que não seja ele naquela estatura, naquela magnitude, mas a fímbria, a fresta, o pedacinho do fenômeno, ele já começou a acontecer com você, como já está acontecendo comigo. E eu preciso saber em que momento eu estou daquele fenômeno. Por exemplo, a gente não chega de uma hora para outra ao estágio evolutivo da libertação, mas a gente percebe perfeitamente quando entrou nele. Porque você tem uma folga, você tem uma margem de manobra muito grande, você nada de braçada, você anda com liberdade, nada cria obstáculo aos seus passos no sentido da evolução. Você fala, epa, o que aconteceu? Saiu um peso dos meus pés, eu estou andando com muita facilidade. Então, a gente tem que começar a assumir isso de uma maneira clara, porque nós, durante séculos, fomos lavados de cérebro, ora para mentirmos, ora para parecermos o que não somos, ora para escondermos aquilo que somos, mas nós não aprendemos a ser autênticos e ser aquilo que nós somos perante a multidimensionalidade. E eu vejo que uma das grandes formas que a gente pode usar para isso é estar aqui defendendo um verbete. Parece que a gente tem lá os teletertulianos, parece que as cadeiras estão vazias, parece que você está fazendo um ato intelectual e não é nada disso. Você está dentro de um processo parapsíquico, imerso dentro de um campo, lotado de consciex, você passando por avaliações, você tem mesa avaliadora, você está passando por uma banca, e para cada uma delas, você tem que passar a energia que corresponde àquilo. Por exemplo, eu repito, não tem nada nesse verbete que eu tenha apenas ouvido falar. O que está nesse verbete, eu assino embaixo pelas minhas vivências. É claro que a teoria me ajuda a dar um embasamento, a criar uma estrutura, mas isso aqui é fruto da minha experiência. Então, isso ninguém pode me tirar. Isso é autenticidade, eu acho que isso é veracidade. Esse é o nível em que eu estou hoje. Eu banco ele, daqui a pouco pode ser outro, provavelmente será, mas a gente vai bancando à medida que vai levando as coisas adiante, e essa veracidade, ela tem me acompanhado na questão parapsíquica. Eu decidi que eu vou narrar exatamente o que estou percebendo. E, às vezes, eu tenho que fazer uma omissão
superavitária, porque causa impacto e as pessoas acham que vão interpretar isso de uma maneira ou de outra e às vezes é pérola aos porcos diretamente. Então você simplesmente não comenta, mas você usufrui. Eu usufruo dessa realidade. Eu aprendo com ela, eu tenho realmente tirado muito partido. Não sei se respondeu aí a sua condição, é por aí que eu estou vendo. Agora, eu noto uma coisa interessante, só um minutinho, Regina. Eu noto que, toda vez que eu apresento verbete, as minhas perguntas sempre começam pela estrangeirismologia. E isso quebra um tabu que as pessoas pensam que, quando você fala em outros idiomas, ou você cita outras fontes, que você não vai ser entendida. Então, aqui tem francês, e latim, os outros têm italiano, tem um monte de coisa, eu uso tudo quanto é tipo de idioma. Os idiomas que eu domino mais ou menos, eu uso aqui. E as perguntas sempre começam por eles, ou seja, a sede de saber é maior do que o não entendimento. Quando você traz uma outra linha de conhecimento para as pessoas gostam, elas vão atrás, elas se interessam, elas perguntam. E eu sei que com isso eu estou contribuindo para a cultura de outras pessoas. Então, eu acho interessante que, no meu caso, é sempre uma coisa que tem se repetido. As minhas perguntas chegam principalmente, primeiramente, pela minha estrangeirismologia, e não pelo português, claro, que está no outro lado. Eu acho isso muito bacana e achei interessante registrar. Regina. Vamos lá? Na página 29, tem 2 itens da fatologia, que eu gostaria que você falasse, e 2 da parafatologia. O da fatologia é na linha 7, falta de coragem para enfrentar o desenvolvimento parapsíquico posto à prova em grupo. Sim, muita gente foge dos trabalhos de campo e tem medo, ou então participar de uma dinâmica, porque acha que vai ser arguído sobre o que está percebendo e que não vai ter as palavras certas para falar. Eu acho uma tolice, porque perde tanta oportunidade em função disso. E ali, por que é posto à prova? Porque você comenta algo com a maior naturalidade e singeleza, e aquela outra pessoa que está lá do outro lado fala, pois foi exatamente isso que eu percebi. Então, até certo ponto, sim, o seu conhecimento parapsíquico é posto à prova, e de uma maneira muito positiva, porque a gente aprende com isso. Agora, fugir disso, que bobagem. Então, eu vejo que isso vai ajudar a pessoa a melhorar a veracidade, que o Márcio perguntou agora há pouco, a autenticidade, a naturalidade no falar, no discorrer, no relatar as experiências pessoais. A seguinte é a sinceridade da postura mental, na linha, 2 linhas depois. Eu vejo que entrar num curso de campo, ou numa dinâmica parapsíquica, com essa sinceridade de postura mental, de aprendizado, estou aqui para aprender, para colaborar, tem coisas que eu vou somar, outras eu vou aprender, o outro vai acrescentar, vai fazer um somatório comigo. Essa posição ajuda muito o trabalho dos amparadores, porque eles vão encontrar uma fonte limpa, no sentido de fazer a parceria. Eles vão te inspirar para você dizer alguma coisa que é para aquela pessoa, eles vão fazer uma psicofonia para ajudar uma outra situação que ainda não tinha ficado clara. Então, eu acho que a sinceridade da postura mental, ao entrar no trabalho parapsíquico, seja ele de que modo for, pode ser a TENEPS, que é pessoal, que não tem testemunhas físicas, que é só você e a sua equipe, a sua equipex, e ainda assim ser uma postura que ajuda muito. Isso tem me ajudado bastante. E, pelo que você está falando, eu acho que isso aí tem a ver com o fortalecimento da autoestima parapsíquica, que é um item... Nossa, eu acho isso aí hoje para mim, esse fortalecimento da autoestima parapsíquica eu considero demais. Fala-se muito em autoestima, mas existem milhões de tipos. Você tem a autoestima afetiva, você tem a autoestima intelectual, tem gente que tem baixíssima autoestima intelectual. O outro tem muito baixa autoestima afetiva. Então, a autoestima parapsíquica, ela é tão importante que é a noção de valor. Eu abri essa tertúlia justamente comentando, o professor Valdo falava, você não assume a multidimensionalidade. Eu achava que eu não assumia porque era um tipo de covardia, eu não me achava uma personalidade assim. Não, ele queria dizer que eu não dava valor. A minha autoestima parapsíquica não era correta. Eu não tinha uma noção de alto valor, um senso de alto valor parapsíquico
claro, ele não era claro. O exercício no acoplamentário me trouxe essa consolidação e surpresas muito agradáveis. Por quê? Porque rapidamente eu recuperei uma série de vivências que eu sei que hoje pertencem ao meu passado, lá atrás. Outra vantagem das retrocognições, você ter lembranças de você parapsiquicamente atuando. Então, você traz isso aqui, você faz uma autoatualização, que eu considero importante. A autoatualização retrocognitiva também consolida a sua autoestima parapsíquica. E a última é na linha 13 da parafatologia, as ejeções neurectoplásticas precisas. Sim, eu noto isso na minha doação de neuroectoplasma, que a gente, com o tempo, vai arranjando um padrão e a gente começa a perceber muito claramente a sinalética. Eu tenho uma sinalética do enrijecimento da cabeça, o crânio pulsa como se ele pulsasse por dentro, o encéfalo, os hemisférios cerebrais, como se eles pulsassem, e ali, de cada pulsação dessa, é como se saísse um jato de ectoplasma para aquela consciência, para aquela pessoa que está ali, naquela condição. Então, eu noto que essa ejeção, ela existe, ela é precisa, ela não é comandada por mim, eu noto que tem algum tipo de aparelhagem, de para-instrumentação, mas eu identifico claramente quando ela acontece. Porque a pessoa do outro lado é beneficiada e tem também o relato da outra pessoa, né? E depois os resultados visíveis. Por exemplo, eu já estou na mesma dinâmica, Regina, há 9 anos eu frequento a mesma dinâmica. E há 2 eu estou atuando como epicentro junto com a professora Marina. Então, eu noto claramente aqueles que são nossos frequentadores fixos, permanentes, os participantes fixos, as melhoras e os, vamos dizer assim, os upgrades que eles tiveram em muitos contextos. Não vou dizer que foi tudo em função disso, mas eu assisti vários casos assim, que a gente pode registrar essas ejeções, que elas acontecem periodicamente e que a pessoa vai melhorando lá do outro lado. Tudo bem? Vamos lá, professora Malo. Na página 28, última linha, na estrangeirismologia, você poderia falar a respeito do papel do paramicrochip na autotaquirritmia? Posso sim, porque a gente nota a inclusão dessas aparelhagens, desses, vamos dizer, desses elementos que são que vem agregar uma forma de trabalho mais diferenciada, uma forma de trabalho mais profissional, dependendo do seu desempenho. Eu noto, e não só isso, eu passei fisicamente por uma cirurgia em 2011, neurológica, quer dizer, eu tive um corte realmente na cabeça, uma cirurgia delicada em relação à neuralgia de trigêmeo, que é justamente quando o nervo trigêmeo ele encosta em algum vaso, alguma coisa, e cria uma pulsação que dá dores muito fortes, e só pode ser resolvido, no caso, era o caso, através de cirurgia, com teflon cirúrgico, como se fosse uma fita isolante que põe em torno do nervo para que ele não passe por isso. Então, eu passei por essa cirurgia e, durante mesmo essa cirurgia e após, e todo o meu período hospitalar, eu tive uma série de fenômenos parapsíquicos de extrapolacionismo que não eram da minha habilidade habitual. Então, eu notei que aquilo ali houve um upgrade muito grande, e eu ouvi também do professor Valdo, na época que eu ia me submeter a essa cirurgia, que era uma cirurgia de risco, de alta complexidade, e ele me disse, não, para você vai ser como arrancar um dente, isso é para te favorecer. Ou seja, havia alguma coisa da minha paragenética que precisava ser expurgada em função do meu trabalho, do tipo de trabalho que eu estava me propondo a fazer. Então, e ocorreu dessa forma. E eu notei que, de lá para cá, houve esse upgrade. Mas, no período também internacional do expansionismo da conscienciologia, quando eu fui para a abertura da nossa primeira organização, nosso centro de educação aqui de Buenos Aires, na Argentina, fiquei radicada lá, eu também notei que, para o trabalho que era necessário lá, foi feito um tipo de upgrade na minha cabeça, porque eu tinha uma visão de, vamos dizer assim, de 360 graus, de uma cosmovisão em relação ao que eu precisava fazer, uma visão de conjunto sobre o trabalho, que eu sabia que não era algo habitual. Então, em alguns momentos e trabalhos que eu executei, na Espanha, por exemplo, aqui na Argentina, durante o trabalho internacional, eu notei claramente esse tipo de vamos dizer, de elemento, de aparelho extrafísico que ajudava no desempenho. Eu suponho que seja algo parecido com o paramicrochip.
e ele aumente as suas habilidades parapsíquicas, e ele faça uma conjugação das suas habilidades parapsíquicas, de modo que tudo isso desenvolva muito rápido. Agora, professora Mala, em coloquiologia, na página 28, você poderia comentar, se possível, com exemplo, a frase assombração sabe para quem aparece? Sim, porque aparece para parapsíquico. O parapsíquico que vê gente no escuro, de noite, vê consciência, é porque ele já teve isso de várias vidas, ele precisa encarar o desempenho, a reeducação e o trabalho. E muitas vezes o medo faz com que a pessoa transforme isso num problema quando é uma solução. O parapsiquismo não é o problema, ele é a solução. Ele se torna um problema quando a pessoa não sabe conduzi-lo, não sabe tirar partido. Então, se você tem percepção de energias, entra num lugar, sente arrepios, já viu o vulto da avó na cozinha, viu não sei o quê, se você não estudar isso aí, você vai ficar um semi-analfabeto parapsíquico e sofrendo influências e intrusões e medos descabidos, desnecessários. Então, a assombração realmente sabe para quem aparece. E tem essa condição também, ele complementou, que às vezes as coisas não saem como esperávamos, saem muito melhores. Essa frase eu gosto de usar, porque ela faz parte do meu cotidiano, e eu sempre acho que sai mesmo, porque quando eu não estou querendo dominar a situação sempre sai melhor. E se tratando de parapsiquismo, a gente tem que deixar em outras mãos, às vezes. Agora, na pensenologia, na segunda linha, aqui na página 28, poderia discorrer sobre a autopensenização pró-acoplamentos energoparapsíquicos? Sim, é uma predisposição natural da pessoa de, no dia a dia, ela não precisar de acoplamentário. Eu até escrevi aqui um trabalho também paralelo, para poder escrever esse verbete, um artigo paralelo, chamado Planeta Terra, Mega Acoplamentário. É uma abordagem micro-macro. Você já está na Terra, você já está fazendo acoplamento desde a hora que você apareceu por aqui. Desde a sua gestação já teve o primeiro acoplamentário. Seu pai com a sua mãe. Depois você. E assim vai sucessivamente. Então, se a Terra e a evolução já é um acoplamentário, por que não criar uma autopensenização pró esse trabalho, para você aprender mais com isso, em vez de fugir, querer criar alguma coisa para se defender das energias, por que não criar uma defesa para você poder fazer o acoplamento? É muito mais inteligente essa autopensenização pró-acoplamentos. Tudo certo? Tudo certo. Ela vai então, eu queria saber se, antes dessa cirurgia cerebral que você teve, você já tinha essa especialidade de doação de neuroectoplasma? Sim. Já? Quando iniciou o ECP2, o professor Valdo começou a dar os primeiros ECP2, e alguns deles, com muitas pessoas, chegava a 100 alunos, e um deles, eu fui até aqui no CAEC, logo no início, foi em 95. O curso começou em 93, 95. Um deles que eu terminei, eu fui conversar com ele, eu falei, professor Valdo, a minha cabeça parece que está cheia de algodão, parece que o meu cérebro saiu e eu fiquei só com o algodão. Ele falou assim, não, vai, almoça e dorme umas 2 horas que volta tudo. Isso aí chama neuroectoplasmia. Você fez a doação de neuroectoplasma e agora precisa se recuperar. Então, eu aprendi que esse contexto parapsíquico na doação de energia, como ectoplasta, que no caso eu sou, acaba acontecendo uma certa defasagem física. Por exemplo, eu já fiz vários experimentos em que eu perdia 2 quilos depois de um trabalho de campo. E não fique feliz pensando que é uma nova terapia para emagrecer, porque não funciona. Você tem uma fome louca, depois come pé de mesa, teto, estrela, chão, nuvem e volta tudo ao que era antes. E assim precisa ser. Nada que um prato de comida e uma noite de sono não cure, mas precisa entender que tem essa condição sim. Isso aí já acontecia. Talvez acontecesse até antes, sabe, Laura? Mas eu só me dei conta nesse episódio. Tudo bem? Eu só queria mais uma pergunta. Claro. Sobre essa... Porque eu vi uma vez a Marina também falando na dinâmica que a energia tem esse aspecto da fome, né? Que às vezes dá a impressão de que você está com fome e é só uma questão de assimilação ou doação de energia. Então, isso é um indício de que a pessoa é ectoplasta ou isso acontece com qualquer pessoa? Assim, como que eu vou discernir quando eu estou com fome de verdade? Porque agora, relembrando, eu como várias vezes e pode ser só a questão da energia, né? Mas, sendo energia ou não, a fome é um fato, porque se você doou energia, você tem uma defasagem, você tem que repor. Então, no mínimo, a pessoa está muito bem hidratada, porque o campo é hidrófilo, o ectoplasma é hidrófilo, ele carrega água.
você precisa repor. Você vê que aqui, durante o nosso trabalho, eu estou sempre com uma garrafinha aqui, quase todo mundo está também com água. Por quê? A gente está doando energia o tempo todo enquanto fala e há uma desidratação. Então, a fome é um contexto natural e ela acontece nos dois casos. Não é que a pessoa esteja só com fome, ela percebeu que houve uma defasagem de elementos orgânicos, porque o ectoplasma não é um fluido espacial, um éter, ele é feito de matéria orgânica. Você cede parte da sua matéria orgânica para o outro. Então, isso cria uma defasagem. Agora, perceber a ectoplasmia se percebe de várias formas. Esse prurido no ouvido, no nariz, o lacrimejamento, às vezes só de um lado, nos olhos, que é uma forma. Então, todos os líquidos do corpo, todas as secreções, você tem mais salivação, isso tudo você vai notando que tem a ver com a questão da ectoplasmia mesmo. Laura, por falar em ectoplasmia, todo mundo está convidado. No sábado, a tertúlia vai ser do professor Hernande Leite, título Ectoplasma. Excelente, para as pessoas tirarem as dúvidas, elas poderem observar. Agora, tudo bem, Laura? Professora Malo, na Fatologia, página 29, final da sexta linha, você poderia falar sobre a importância da afinidade com a equipim? A importância da afinidade com a equipim? Isso. Importantíssimo. Você estar num curso de imersão e você ter afinidade com a equipe organizadora do trabalho ajuda muito, porque eles estão ali cumprindo um determinado papel. Então, se existe um antagonismo com alguém, se a gente não se aborrece com qualquer detalhe que venha acontecer, isso cria um problema bem sério e não permite você ter o mesmo proveito nesse trabalho. Então, se há esse comportamento em relação à equipim, vamos transpor isso para a equipex. Acaba havendo também um antagonismo, uma rejeição ao trabalho da equipe extrafísica, e isso não favorece. Então, vale a pena pensar sobre essa questão. Eu acho que isso aí tem uma relação muito séria na afinidade, na harmonia do trabalho, onde você é o maior beneficiado. Malo. Sim. Na mesma linha, você fala da complexidade da paratriagem assistencial. Você podia explicar um pouquinho, por favor? Sim. Eu comentei isso, Márcia, hoje mais cedo, mas parece que é alguma coisa que precisa realmente ser estudada mais a fundo. Eu escrevi um verbete chamado Orientação Interassistenciológica, que tratou bem dessa complexidade, porque eu observo assim, às vezes a gente chega ali, pensa que alguém vai ser atendido em determinada ordem, os amparadores mudam totalmente o foco, aparece alguém lá de trás que a gente nem imaginava, que é aquela pessoa que foi triada. E a orientação interassistenciológica é que, às vezes, a gente pensa que aquela pessoa é o alvo e não é ela, o mérito é de outra, que nem está aparecendo, está ali atrás, escondidinha, ela é que vai ser atendida. Então, isso sempre me chamou muita atenção, como é que surgem as casuísticas dos atendidos na sua tela mental, que nada, às vezes, tem a ver com o ambiente ali da hora, aquela situação, e, no entanto, você vai ver depois, há uma série de sincronicidades apontando o porquê do atendimento àquela pessoa e não àquela outra, e por que surgiu aquele outro que nem ali está, à distância. Isso sempre me chama muito a atenção, essa delicadeza, essa elegância, essa sutileza com que os amparadores fazem esse tipo de triagem. Foi por isso que eu comentei isso. Isso me chama demais a atenção. Não pôr a minha vontade na frente e achar que, porque eu recebi um pedido de TENEPS, que é aquela pessoa que vai ser atendida. Às vezes ela nem aparece no quadro daquela noite, surge uma outra situação, que para chegar nela tem que atender a outra. Então, isso eu acho fora de série no trabalho parapsíquico. Malo, na parafatologia ainda, na linha 20 e 21, você fala da complexidade da autodesaceleridade mental somática. Sim, a complexidade da autodesacedibilidade é uma das coisas mais difíceis que tem, né, Márcia? Porque eu observo que, por exemplo, o autoassédio. Eu sou encasquetada com o estudo do autoassédio, por quê? Porque a pessoa consegue, ela faz uma auto-hipnose e ela consegue se convencer de que ela é uma coisa que ela não é. Eu acho isso uma coisa extraordinária. É impressionante. Então você fala assim, tem um gigante de 2 metros e a pessoa pensa que ela é um anão. E não há nada no mundo que consiga provar para ela, nem a fita métrica, nem serenão. Não há maneira de você falar assim, mas escuta, será que você não percebe que você é um gigante? Não, eu sou um anão, eu não tenho. Então, eu acho isso fora de sério, acho de uma complexidade enorme. Como que a pessoa consegue criar uma ilusão
tão persistente que ela mesma se convença de que aquilo é real. Quer dizer, o autoassédio deu brecha para que o heteroassédio acabasse de fazer o trabalho do heteroconvencimento. E ele é realimentado. E a pessoa não percebe que, se ela não cortar aquilo, aquela cunha vai continuar entrando com aquela cantilena na cabeça dela. Então, eu acho isso impressionante, a autoassedialidade, como a pessoa criou aquilo, às vezes em que vida que foi aquilo, de que maneira, e depois alguém deu continuidade. E aquilo está sendo mantido séculos, sem qualquer veracidade. Aquilo não tem cabimento, é inverossímil, não tem sentido, aquilo não pode existir na cabeça da pessoa. E, no entanto, aquilo está ali presente e ordena a vida e o destino da pessoa. Dá pena, né? É uma condição assim que eu acho muito séria, e a gente está toda hora tendo que fazer esse autoexercício de quais são as autocrenças. Porque o autoassédio é uma autocrença, não é o princípio da descrença. Ele é o contrário, é o princípio da crença, da credulidade, que a pessoa está plenamente convencida de que ela não tem determinado valor que ela tem, que todo mundo já falou que tem. Agora, o que está faltando para a criatura sair daquele impasse? Então, eu vejo que, quando a gente fala que usa o princípio da descrença, nós temos que ir bem fundo nessa ideia para ver se usa mesmo. Porque o princípio da crença, ele está dominando muitos dos nossos autoassédios, que são totalmente inverossímeis, eles não têm fundamento, não têm fundamento, simplesmente não têm fundamento. Agora, Malu, continuando em fatologia, na quinta linha, página 29, quinta linha de baixo para cima, você poderia exemplificar a importância do conteúdo da mensagem parapsíquica recebida além da forma? Ah, sim, eu vejo que a gente não pode se precipitar na captação ou na decodificação, interpretação de uma mensagem parapsíquica, porque, às vezes, isso vai levar um tempo para a gente poder ter acesso a tudo que aquilo queria dizer. Eu vou comentar um exemplo, Dulce, que eu acho que vale a pena comentar. Na França, lá pelos idos de 1980, eu tive uma projeção, não conhecia a conscienciologia nessa vida ainda, tive uma projeção, um determinado processo extrafísico e tal, que eu identifiquei, recebi umas instruções, não sabia o que era curso intermissivo, não sabia o que era nada disso, apenas anotei. Passou-se o tempo, 17 anos depois, eu fui posta numa situação da conscienciologia com determinada pessoa, eu escrevi sobre isso, chama O Valor de uma Projeção Consciente, está na revista Consciência. E eu fui chamada pelos amparadores a fazer determinado trabalho, com o aval do IPC, que pediu que eu fosse fazer esse trabalho, e eu fui fazer um trabalho muito delicado, que já era a primeira IC dissidente da conscienciologia, e eu fui convidada para formar os professores dessa IC, com o aval do IPC, para que eu assim fizesse. Uma situação muito delicada. Eu lá estive. Eu não sabia o que dizer, eu fui para o hotel relaxar, descansar. No hotel, a projeção que eu tinha tido há 17 anos, ela veio toda clara assim para mim, com o esquema, os nomes, os dados, que se referiam àquela situação. Então, eu fui lá, eu não fiz nada, eu falei, boa noite a todos, fui para o quadro, desenhei o esquema e falei, isso é assim, acontece por isso, por aquilo outro. Todo mundo entendeu, tudo ficou claro, o padrão de energia ficou todo, vamos dizer, o esclarecimento foi geral, todos entenderam, e eu falei, mas então eu não tinha os elementos para interpretar isso lá, olha o valor que isso tem. Se não tivesse registrado, eu não poderia repetir. Eu não poderia ter escrito o artigo que eu publiquei também. Então, eu vejo que essa condição nossa é muito séria de conteúdo de mensagem. Então, essa questão de... Porque o tempo extrafísico, vertical, multidimensional, não tem nada a ver com o tempo cronológico, horizontal, linear daqui. Então, a gente, às vezes, tem que esperar o tempo certo para poder interpretar uma ideia, uma mensagem, um conteúdo. Nem sempre é assim. A maioria das coisas são simples, você pode repetir, mas há conteúdos que são de uma complexidade muito grande, e eu procuro hoje avaliar muito, muito antes de falar, antes de comentar qualquer coisa, em função dessa experiência que eu tive de uma projeção que só me foi clara 17 anos após a realização. Agora, em sinergismologia, na quarta linha, página 30. O sinergismo, dedicação, assiduidade na obtenção de resultados experimentais. Você pode comentar? Posso. Eu acho que eu tenho um trafor, que é justamente esse processo desse sinergismo, que eu sou assídua,
as coisas que eu faço, e eu sou dedicada. Eu não sou superficial nem leviana nas coisas que eu faço. Eu faço para valer, eu aprofundo, eu vou, eu me dedico, e eu não vejo que as pessoas que são levianas ou pouco dedicadas ou que não têm esse mesmo padrão, elas conseguem resultados muito claros. Então, os resultados claros, eles são obtidos principalmente em resultados experimentais. Quando você compila as coisas, eu tenho uma compilação das minhas coisas. Ó, SCP-1, mais de uma centena, está tudo organizado. O meu vintênio da TENEPS já é verbete, está saindo. Esses 40 complementares que estão aqui têm relação com isso. Toda a minha produtividade parapsíquica, parapedagógica, de qualquer tipo, projetiva, eu tenho um exemplo para dar. Foi um artigo que eu escrevi, foi um verbete que eu fiz, é um livro que eu escrevi, que está saindo. Aliás, eu quero avisar isso, que o livro Autocura, através da reconciliação, depois de tantas reclamações que eu recebi dele estar esgotado, ele está saindo no mês de dezembro, ele foi para a gráfica ontem. Ufa, dessa eu me livrei. Então, por favor, quem quiser, cobrem da Editares, porque o livro já foi para a gráfica e já está saindo. Então, a ideia da gente transformar em livro, verbete, artigo, palestra, curso, tudo que vivencia em Conscienciologia, foi um grande elemento para mim que me dá essa condição, dedicação e assiduidade. Eu fiz isso desde que eu cheguei, que já faz parte do meu temperamento. O Síndrome do Estrangeiro eu publiquei em 1989, tem 25 anos que eu publiquei. A Autocura está fazendo, tem 11 anos, mas de dado como curso, o ano que vem são 20 anos que eu dou o curso Autocura através da reconciliação. Então, minhas coisas são de continuismo, de assiduidade, de repetição. Eu não enjoo fácil, eu tenho facilidade para repetir as coisas, eu gosto, eu me sinto bem, porque eu sei que a solução está nos padrões, e os padrões são repetidos, eu preciso encontrar os padrões, eu vivo atrás dos padrões. Agora, Dulce, eu queria comentar aqui na página 32, a importância disso aqui, ó, o saldo que eu coloquei. A importância do registro. Eu pus aqui, saldo. A título de exemplo, o autoexperimentador acoplamentista poderá aferir o saldo dos autoesforços em 40 cursos, apontando os totais: 100 dias, 2.400 horas aula, 40 mil minutos, 30 cursos com um acoplamento e 10 com 2, porque às vezes as turmas são pequenas, faz um total de 50 acoplamentos técnicos com a equipe extrafísica. Então, eu vejo assim, as pessoas às vezes não dão valor para o que elas já produziram, porque elas não tiveram o trabalho de organizar. Quando você tem o trabalho de organizar, você se assusta. Eu estou fazendo atualmente uma compilação de tudo que eu já escrevi em Conscienciologia. Toda a minha produtividade, desde 1986 para cá. Eu estou organizando esse material num único lugar. Por quê? Porque eu tenho interesse pelo meu autorrevezamento futuro. Encontrar tudo. Entrevistas, tudo que eu já escrevi, todos os textos, tudo isso. Então, quando a gente tem o hábito de fazer isso, você vê esse montante, você olha e fala, quanto esforço, você dá valor para você mesmo, você dá valor para o seu tempo, para o que você ralou, para o que você empenhou, a sua trajetória. Quem não faz isso, perde a possibilidade de construir uma autoestima sadia, porque não tem o conceito de alto valor, o senso de alto valor. Eu dou valor, eu acho que tem mérito essa condição e que vale a pena. Se a pessoa estiver dedicada, ela vai ter resultado. Quer perguntar, Terezinha? Mal. Sim. Você relatou antes sobre a sua vivência, né, de quando passar assim para as pessoas um fenômeno, quando a pessoa já teve, né, esse fenômeno. Como fazer assim para quando ainda assim um professor de Conscienciologia, né, ele tem que falar determinado assunto, mas ele não vivenciou aquele assunto, no caso um fenômeno. Como a pessoa passar assim com a maior, né, consciência e uma coisa muito mais real assim? Eu uso a seguinte técnica. Desde que eu comecei esse trabalho, me tornei professora desde o início, eu leio praticamente tudo que existe a respeito. Eu faço bibliografias exaustivas de tudo meu.
Então, eu entrava na sala de aula, no início a gente não tinha essas experiências todas, eu tinha devorado projeciologia de ponta cabeça, que era o que tinha, eu tinha lido do avesso ao contrário e outra vez o Projeções da Consciência e aquelas 150 obras básicas que o professor Valdo recomendava que a gente lesse sobre parapsiquismo. Então, cultura parapsíquica e autopesquisa científica. Esse é o meu lema. Cultura parapsíquica, autopesquisa científica. É o que eu faço 24 horas. Você não me encontra um dia sem ler uma coisa, sem estar com um livro todo trabalhado, sem estar promovendo um verbete. Então, esse exercício intelectual de adquirir a cultura parapsíquica sobre fenômenos que você ainda não vivenciou é uma técnica de saturação mental que provoca o fenômeno em você. Eu atribuo muita coisa que eu vivenciei como fenômeno à minha leitura e à minha dedicação, no sentido de exaurir, conhecer as primeiras pessoas que falaram sobre o tema, vou atrás de tudo, leio, levanto bibliografia em tudo quanto é idioma, corro atrás. Então, essa questão de você dar uma substância, uma consistência ao que você está falando, ela pode ser positiva enquanto você não tem o fenômeno. E você já está preparando o conceptáculo do fenômeno na hora que você faz isso. E aí, lembrando, né, Malu, pelo menos da minha experiência, eu penso que de todos os professores, sempre que eu tive esse tipo de problema e preocupação no sentido bom, né, de querer ser autêntico e de dar a melhor aula possível, alguma coisa acontece que você supre essa informação, seja através da ocorrência em si, que você não tinha tido antes, para preparar você para a aula, ou de uma melhor, mesmo que seja alguma coisa só teórico, você fica imbuído de uma compreensão maior daquela realidade. E aquilo sai com naturalidade. Agora, eu particularmente, já tive grandes extrapolacionismos em função de aula, de preparo para a docência. Os amparadores realmente investem, né? É impressionante. Eu acho que é uma bela experiência para você fazer, sabe, Terezinha? Focar em querer dar a melhor aula dentro do seu nível evolutivo e criar esse conceptáculo para receber a ajuda merecida, enfim, propícia para o seu momento, entendeu? Sem expectativa, né, Malu? Não pode ter expectativa. Quero ter tal fenômeno, senão não vou dar aula. Aí não vai dar certo. E não cair naqueles dois elementos que são muito comuns. A pessoa se sentir inferiorizada porque não tem o fenômeno, ficar o tempo todo se auto-martirizando com isso, cria uma condição muito ruim. Ou o teoricão profissional, que adora discorrer sobre o universo de uma coisa que ele nunca experimentou e nem vai experimentar se continuar com essa postura. Claro. Então, quando a postura é sincera e natural, o fenômeno acaba acontecendo por si, né, Dulce? E não tem nada demais você falar, por comentar, você não é obrigada a falar tudo. Né, eu não tenho essa experiência, mas já estudei, conheço pessoas, pesquisei, né, tem várias pessoas que já tiveram experimento. Então, esse tipo de abordagem, ela é muito interessante também para você fazer. Fica natural, fica didática, né, teática, né? Você está compartilhando ali o seu momento. Só uma perguntinha ali na página 30. E numerologia, poderia falar um pouquinho sobre o parafenômeno da autogestão ectoplástica, por favor. Está em numerologia, né? Numerologia. Lá embaixo, Malu. Está aqui embaixo. A penúltima. Ok. O parafenômeno da autoejeção ectoplástica. Sim, eu comentei isso agora há pouco, talvez você não estivesse aí ainda, mas eu vivencio esse fenômeno já há um bom tempo, da liberação de neuroectoplasma em determinados atendimentos de desbloqueios paracorticais, pessoas que estão com alterações nesse sentido, com SINS e com CIEX. Eu já tenho um padrão de uma sinalética em relação a isso, que é justamente essa contração craniana que dá a sensação de que está sendo apertado
com determinada cadência o cérebro físico, e eu noto essa soltura desse padrão de energia e que está sendo feito o atendimento lá. E isso se complementa com a heteroscopia, que para mim acontece com certa facilidade, da visão do cérebro físico. Eu tenho com muita facilidade, na hora que isso está acontecendo, a visão do cérebro físico da pessoa. Há o fenômeno da heteroscopia, defasa, e eu consigo ver o cérebro por dentro. Isso para mim também é um indicador da minha sinalética de que está sendo conectado naquela hora o trabalho com aquela pessoa em função disso. Agora, Marla, em Codigologia, página 30, segunda linha. Quais são os códigos de intercomunicação parapsíquica? Tem só 1.200.000, mas tudo bem, a gente pode tentar começar por aí. Você tem que criar os seus, você tem que decodificar os seus códigos. Eu tenho os meus códigos. Eu acabei de comentar um aqui agora há pouco. Tem a ver com a sinalética, eu vejo o cérebro da pessoa, eu sei que vai iniciar uma sessão no sentido de doação, de ceder, uma sessão de doação de neuroectoplasma. Então, a gente tem que ver os diversos códigos. Eu tenho o meu padrão de sinalética sobre a psicofonia, quando eu vou fazer uma intervenção e que é uma outra consciência que está falando com o conteúdo dela naquele momento, eu também percebo. Então, nós temos que começar a melhorar, a decodificar mais essa manifestação para-cérebro a para-cérebro e as percepções, e isso exige tempo, dedicação, assiduidade, para você começar a mapear a sua sinalética de intercomunicação com os amparadores pessoais, com a sua equipex própria, com uma mudança de equipex, por exemplo. Eu vivi essa experiência da mudança de ter uma neo-equipex trabalhando comigo em função de novos trabalhos que eu iniciei. A partir daí, foi uma outra equipe que passou a trabalhar comigo, não foi mais aquela. Depois eu tive a confirmação desse fato. Enfim, isso tudo faz parte da comunicação, da intercomunicação parapsíquica que você vai estabelecendo dentre a sua sinalética e o contato com os amparadores. Agora, na numerologia, você poderia exemplificar o parafenômeno do parapsiquismo impressivo? Sim, o parapsiquismo impressivo é aquele que vem mais por impressões e não vem propriamente por uma clarividência. Por exemplo, às vezes a gente está ali na dinâmica parapsíquica, senta uma pessoa na frente, nós fazemos o acoplamento, imediatamente você sente que você está ao ar livre, que tem uma fogueira acesa, que tem gente cantando e dançando em volta, que tem um grupo de ciganos que eles estão trajados de tal forma, mas você não viu aquilo. Você sentiu. Isso chama parapsiquismo impressivo. A sensação de uma consciência masculina ao seu lado. Então, tudo isso corresponde ao parapsiquismo impressivo. É um conjunto, né? É um conjunto de sensações. Agora, em Principiologia, na página 30, segunda linha, você poderia exemplificar o princípio de nada acontecer por acaso? Isso aí é o princípio da parassincronicidade, é o que a gente vai vivenciando. A gente chama de coincidência no início, quando não tem informação. Depois chama de sincronicidade, mas também não tem informação, só vê o fato depois que ele já aconteceu. Depois você começa a viver num processo de sincronicidades contínuas, em que tudo tem uma sinalização, tudo tem uma conexão. Então não custa perguntar, por que aquela pessoa entrou naquela hora que você estava falando tal coisa? Por que a outra só fez a pergunta sobre tal fato? Eu pergunto, perguntar não ofende. Eu pergunto o tempo todo. Por que aquela outra estava presente no dia em que ocorreu tal situação? E você começa a juntar os fatos. Então, quando a gente ganha uma cosmovisão maior, ou ganhar lá no futuro, nós vamos ter uma explicação clara para coisas que hoje a gente só vê fragmentadas. Mas o parapsiquismo permite você decodificar esses liames, essas relações, essas interconexões que acontecem o tempo todo e que a gente está chamando de parassincronicidade. Quer perguntar? Sim, acho que tá funcionando. Olha só, eu vou fazer uma pergunta, se já fizeram, você pode responder ou não, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Sim. É muito comum, assim, principalmente nas pessoas de primeira vez, no acoplamentário, perceber na clarividência lá algumas coisas, mas não falar por insegurança. Será que foi isso mesmo? Será que eu percebi isso? Uhum. E assim, eu também já fiz vários acoplamentários e às vezes isso acontece. Eu não relato assim por insegurança, né? Não sei como fazer nesse aspecto.
E agora, aqui na parafatologia, eu não esqueci de ver qual é a linha, mas você fala a insegurança parapsíquica deslocada. É isso. Isso tem a ver com essa sensação que a gente Claro tem? que tem. Falo, não falo? Claro que Será tem. que é isso? É exatamente isso, porque é uma espécie de censura pessoal. A gente não pode ter. Se você quiser compreender o processo parapsíquico, você vai ter que dar um crédito primeiro para as suas percepções. E o primeiro crédito que a gente dá é não censurando. Olha, não sei se tem alguma relação, mas eu percebi isso. Vamos dar um exemplo. Estávamos lá no acoplamentário e eu olho lá na frente e vejo o Luiz Gonzaga, com sua sanfona, tocando tal. Claro que eu me reporto às minhas vivências pessoais, ele é uma personagem da minha infância, frequentou a minha casa, amigo do meu pai, que foi letrista dele em várias músicas, e eu tenho todo esse convívio. Muito bem, paramos por aí, tenho afinidade. Ok, não comento. Chego à noite em casa, ligo a televisão, é o aniversário da dessoma dele. Está tendo toda uma festividade, toda uma condição. Então, eu peguei aquilo, com a minha experiência, com tudo mais. Outra pessoa também viu. Eu, naquele dia, não falei, mas tinha toda uma conexão relacionada. Então, eu vejo assim, que a gente, às vezes, perde por não falar o detalhe claro que está percebendo. Às vezes, não, sabe? Eu vejo, Sil, que, às vezes, os próprios amparadores... vamos dizer, inspiram uma omissão superavitária em função de outros problemas que não vêm ao caso, de não comentar. Mas a maior parte do tempo a gente não fala e às vezes acaba perdendo um excelente, vamos dizer, uma complexidade muito grande nas sincronicidades que estavam ocorrendo naquele dia. Eu também falei com o professor Hernandes uma vez lá no acoplamentário que eu tinha visto aquele Tenório Cavalcante com aquela metralhadora dele que ele chamava de Lurdinha. Ele foi levantar aquilo tudo e trouxe um mundo de informações que tinham relação com aquele dia, com aquele acoplamentário, com a situação, com tudo mais. Então, eu vejo que essa naturalidade parapsíquica, essa veracidade que eu comentei aqui há pouco, essa veracidade parapsíquica que está na minha mega pensenologia, veracidade, autodesafio parapsíquico, está toda hora pondo a gente em xeque. Hora de falar, hora de calar. Nesse momento é para falar ou é para calar? Nós vamos ouvindo mais os sinais, vamos melhorando a nossa intercomunicação com a equipe extrafísica e vamos tendo cada vez mais tranquilidade e segurança nas intervenções que a gente faz parapsíquicas. Mas tem a ver, assim, com o que você perguntou. Ok, Malu, obrigada. Dulce, vou comentar eu aqui. Está para se realizar aquele curso aqui do CAEC da Laboratório Grupal da Técnica de mais um ano de vida intrafísica, novamente, né? Todo ano esse curso é dado, esse vai ser em janeiro. E eu lembrei que tem relação com o meu verbete, porque eu dou uma aula nesse curso e eu faço essa técnica há 11 anos, sendo que 8 com registro. Durante 8 anos eu registrei diariamente a minha aplicação da técnica de mais um ano de vida. Então, eu vejo que onde eu olho ao meu redor, eu percebo essa coisa do registro, da holomemória, da holomemorialista, da pessoa que gosta de recolher os dados, de juntar os dados. Eu acho essa uma mania bem produtiva. Se a pessoa quiser arrumar isso como uma mania, ela vai ganhar muito, mas não é para ser um colecionismo qualquer, ou a pessoa ser aqueles acumuladores que aparecem na televisão, que ficam guardando papel de bala durante 20 anos, essas coisas, mas que ajuda a fazer o registro. Eu acho que desenvolver esse hábito, para qualquer pessoa, a qualquer tempo na vida, ela vai ganhar com isso. Muito bem. Você quer falar? Sim. Oi, Malu. Oi, parabéns, tudo bom? 20º verbete, né? Obrigada. Então, eu tenho uma curiosidade de saber se você, nesses 40 cursos, quis propositalmente repetir algum tema do acoplamentário, ou se teve sincronicidades também de se repetirem alguns temas mais vezes, digamos assim, em teus cursos. Respondo. No início, os acoplamentários não eram temáticos. Você sabe que eles eram apenas o curso de campo habitual que ele já é. Mas eu tinha uma temática, eu levei a temática parapsíquica para ser esmiuçada de A a Z. Todo tipo de fenômeno que eu tinha, daqueles 54 que eu estudei no tratado Projeciologia, eu queria ter, vamos dizer, um mapeamento de cada um daqueles fenômenos meus. Então, eu queria saber comigo como eles aconteciam. Então, eu tive tempo e elementos para ver que desde o primeiro acoplamento, a primeira situação do acoplamentário que eu fiz, no primeiro, houve uma paracirurgia comigo.
Eu tinha 2 fatos anteriores. A primeira vez que o professor Valdo fez a reunião conosco, ele chamava de reunião, que foi lá na Tijuca, em 80 e poucos, ele fez lá com a gente, ele me avisou, falou assim, vão mexer umas coisas na sua cabeça e tal, não sei o que, não sei o que. Ok, mexeram, era um tipo de paracirurgia. Quando o primeiro ECP2 se transformou em curso oficial, em 93, o EM, que era quem era titular lá no dia do trabalho, eu recebi a mesma informação. Vão complementar aquele trabalho que foi feito lá atrás, da primeira vez, em 1989, me parece. Ok. O primeiro acoplamentário que eu entro, eu tenho a mesma coisa. Então, quando terminou, eu fui conversar com o professor Hernandes, que era o EPICOM do curso, e também com o professor Valdo, pelas sensações, e eu tenho descritas todas as sensações da paracirurgia que foi feita comigo, com aparelho, com agulha, com corte, com costura, com tudo. Tudo que tem a ver com uma cirurgia. Anestesia, todo o processo da parahemostasia, para anestesia, para tudo. Eu fiquei observando tudo isso. Dali em diante, o que me chamou a atenção nos acoplamentários, em geral, foi a questão da paratecnologia. Como é que funcionava o uso da paratecnologia nos problemas das pessoas, nos meus problemas e problemas das outras pessoas. Então, não fui eu que dei esse foco. Quem deu esse foco foram os amparadores, foi a equipe técnica do curso que me deu esse foco, que não é uma coisa habitual minha, não era um assunto do meu mais extremo interesse, que eu sou da área de exatas, da área de técnica, não tenho nada disso, não é do meu métier. No entanto, o meu métier é o comportamento, a intraconsciencialidade, a recim, a autocura, a saúde. Eu estou relacionada com essa área da autoconsciencioterapia. E, no entanto, ali eles me traziam a aparelhagem específica para resolver isso, para ajudar nisso. Quer dizer, eu percebi que eu tinha que me tornar especialista neste tipo de trabalho, que isso teria vínculos para mim interessantes, que eu poderia desenvolver muita coisa a partir dali. Então, não houve uma temática específica. Se você me perguntar, eu lido com essas 2 variáveis, cultura parapsíquica e autopesquisa científica. Eu vivo nesse binômio. Meu binômio é esse, essa é a minha praia. Falou recim, estou dentro, quero saber como é que funciona. Então, e eu achei interessante deles me trazer essa outra área. E aí eu vi que tinha a ver com o projeto da Holomemória, com o que eu trabalho hoje. Então, eu estou há 3 anos dedicada a partir de indexação de documentos, de escrever a história da conscienciologia, e eu vejo, então, que eu preciso desse tipo de conhecimento, de informação, até para me favorecer para o trabalho que eu vou fazer. Então, eu notei assim, que o enfoque que eu vejo a questão de doação de neuroectoplasma, ser especialista em desbloqueio cortical, paracerebral, eu vi que eu funciono com essa condição, que isso aí, eu vejo isso em projeção, eu vejo isso na TENEPS, eu vejo isso na dinâmica parapsíquica, onde eu trabalho. Então, eu estou vendo assim, uma identidade parapsíquica no meu trabalho que surgiu a partir dos acoplamentários, que eles foram me dando know-how para poder entender isso aí. Agora, Marla, em síndromologia, ela pede para você relacionar a síndrome da autossantificação com o tema. Sim, porque, veja, se a pessoa apresenta uma questão parapsíquica mais ou menos acentuada, ela já se sente o show. É a síndrome do oráculo, né? Ela acha um show, ela conseguiu ver ali uma coisinha qualquer, teve uma clarividência, uma premonição, e as pessoas são egos muito frágeis, elas estão sempre à procura de alguém para dizer o futuro. É igualzinho era na Idade Média, a mesma coisa. Então, a gente vê que a pessoa se santifica em função desse parapsiquismo. Olha, gente, a história é cheia de sensitivos parapsíquicos que viraram santos, são canonizados hoje. Eles eram parapsíquicos como você e eu. Nada mais do que isso. E, no mais, consciências em níveis evolutivos muito parecidos, com os mesmos problemas. Mas elas foram santificadas em função dos fenômenos, que são chamados milagres. Então, a pessoa era ectoplasta, era doador de energia, tinha levitação, tinha uma série de fenômenos que a gente sabe perfeitamente o que são, e naquela época isso era considerado santo, ou era bruxa, ia para a fogueira, ou era santo, ia para o céu. Tinha essas 2 opções que a pessoa podia escolher. Continua sendo, né, Marla? E continua igualzinho, não mudou nada. A santificação moderna é exatamente a mesma. É, beatificação, então, é essa a morre questão. De rir, a gente morre de rir lendo as, fulano foi beatificado. as matérias, foi. Com a maior seriedade, né, nas manchetes, tem jornais. Tem toda uma questão séria em torno disso. Mas vamos em frente. Vamos em frente.
Agora, na parafatologia, na página 29, nona linha, você poderia dar exemplos sobre o banho de loja parapsíquico patrocinado? Ah, sim, quando você tem uma vivência com um fenômeno que talvez você não dominasse tanto, que você não tinha certeza como ele acontecia, e os amparadores mostram tintim por tintim, através de um extrapolacionismo, que aquilo ali chama isso, que funciona assim, que é daquele jeito. Isso eu considero um mega banho de loja dos amparadores a respeito da questão parapsíquica. E ainda bem que a gente tem essas aulas, assim, prêmio, né? São verdadeiros prêmios que a gente ganha de informação para não ficar na ignorância. Agora, tem uma pergunta aqui que ela quer saber quais os requisitos básicos para participar do acoplamentário pela primeira vez. Só vontade. Não tem pré-requisito. Então, se você tem interesse, todos os meses tem de 2 a 3 acoplamentários, pode, claro. E você, então, entra em contato com o CAEC. Pode ser o site do CAEC. O site do CAEC, nós temos aqui no segundo semestre, agora, nós ainda estamos nele, ainda tem agora, em dezembro nós temos 3 acoplamentários, 5 a 7, 22 a 24, 26 a 28. Super Natal, Super Réveillon no acoplamentário. E você tem também como leitura, que ajuda bastante, né, a complementar, esse livro aqui, escrito pelos professores Lilian Zolé e Guilherme Kunz. Eles fizeram um levantamento de tudo aí a respeito do acoplamentário, quando o curso completou a primeira década. Então, é o acoplamentário, está aqui, ó, primeira década. Muito primeiro bacana, laboratório grupal para o desenvolvimento parapsíquico. Vale a pena, porque eles também organizaram os dados aqui, e tabularam os dados, tem muita informação Tem também útil. o Manual do Acoplamentário, né, que é um outro livro, que é muito completo também. Mas esse é muito bacana, eu penso que esse é mais ilustrativo para quem não conhece. Ele para conhecer o laboratório é muito bacana. Isso. E ela diz que participou do ECP2 em Brasília no ano passado. Ótimo, muito Excelente, bom. Está bem dentro. Qualificada aí para... Está por dentro. Muito bom, Agora, professora Marlon, em fatologia, você poderia elencar características do temperamento facilitador e do impedidor do desenvolvimento do parapsiquismo? Sim, a pessoa ficar contra ou antagônica, chegar lá e já ficar com alguma antipatia, algum contra, começar a ver pelo em ovo. Isso não é bom. Não ajuda, porque não cria a condição ideal de você ser miscível ao campo, participar do campo e ajudar. A postura ideal é uma postura natural, aberta e sem trazer grandes demandas. Eu sei que é difícil, a pessoa vem a primeira vez, às vezes ela está com um problema mais sério para resolver, é até muito natural. Mas se a pessoa não traz demanda e ela recebe a resposta, é muito mais interessante. A gente pode partir do seguinte princípio: se você admite receber ajuda de outras dimensões, os amparadores que estão vendo a sua vida como se estivesse olhando por uma janela, eles têm a visão de conjunto que você não tem. Então, em vez de você pedir, espera que eles saibam o que você precisa. Não precisa pedir, eles sabem. O que estiver faltando vai acontecer justamente porque é para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua maturidade. Então, a postura antidemanda, ela é muito positiva, porque você chega disponível, aberta. Não vem com nenhuma coisa formatada, pronta. Eu quero saber, eu quero ver minha avó, quero ver minha mãe, que já dessomou, eu quero a resposta se fulano é minha dupla, se não é. Quanto menos coisa desse tipo, melhor. Que aí os amparadores podem trabalhar com mais naturalidade. Agora, na legislogia, página 31, segunda linha, você poderia esclarecer as leis universais e a lei do cosmos e criar um paralelo com a lei de causa e efeito, levando em conta a personização da consciência? Então, você pergunta uma coisa bem fácil. Bem que eu sou especialista nas leis universais, nas leis do cosmos. E a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito. Então, veja bem. O que a gente percebe é que essas leis existem, tanto que elas incidem sobre a nossa vida. A lei de causa e efeito, ela é gritante, do progresso é gritante, da pessoa estar amarrada pelas suas próprias pernas, quando ela está numa interprisão, que ela quer caminhar e não consegue, que ela tropeça nas próprias pernas. É sinal que o caminho para trás ficou cheio de nós, que ela ainda não limpou. Mas existem algumas ideias universais que são bem positivas para a gente entender essas leis. Por exemplo, a lei da reconciliação. Enquanto a pessoa não se reconcilia, não desfaz os seus nós afetivos, ela fica agarrada. Se o afeto une, o desafeto ata.
Isso está dentro das leis universais, está dentro da lei do cosmos. Enquanto você não se desembaraça dos seus desafetos, assistindo, compreendendo o processo, você não anda, fica todo mundo preso e amarrado. Então, existem aquelas fases do período de interprisão, que a pessoa fica um bom tempo, depois ela entra na vitimização, quando o mundo cai na cabeça, que ela quer consertar a vida, mas tem muita coisa para consertar, o universo cai na cabeça dela, leis do cosmos. Depois ela percebe que tem que resolver as coisas, então ela começa a entrar na recomposição. Daí ela vai ganhando um espaço de manobra, assistindo, ajudando, perdoando, caminhando, e ela consegue entrar num estado chamado libertação. Só aí ela consegue fazer, de fato, assistência. Até então ela estava fazendo desassédio. Não é a mesma coisa. Nem sempre é a mesma coisa. Assistência é uma coisa, desassédio é um outro processo. Pode até estar junto, mas não é a mesma coisa. Assistência é quando você está livre para caminhar. Você fala, vou poder ajudar fulano. Você está desimpedido, não tem demanda, não tem conflito demais. Você pode caminhar com mais liberdade. Então, eu vejo que é mais ou menos por aí. Não sou especialista na legislação do cosmos, nem na legislação universal, mas a gente dá uns pitacos, entende alguma coisa. Agora, professora Malo, você poderia ampliar o curso acoplamentário na condição de caça-talentos parapsíquico assistenciais? O curso acoplamentário, ele é um preparador, um formador de EPICONs. O curso existe para isso, para encontrar desperticidade, quer dizer, a pessoa que diminui, minimiza conflitos íntimos, ela fica desassediada de uma forma mais permanente, mais completa. Com isso, ela entra nesse período da policarmalidade, que ela caminha com mais facilidade, com mais liberdade. E ela, com isso, ela pode se tornar um EPICON, um epicentro consciencial lúcido. Onde aquela pessoa está, é desencadeado um processo de assistência maior. O desassédio está incluído neste processo, porque a pessoa não fica mais contaminada, ou pelo menos tenta não ficar mais contaminado por aqueles padrões de energias mais patológicos. Então, o acoplamentário, ele é um fazedor de EPICON, se a gente colocar assim, EPICON maker. Então, a gente vai ver que ele faz esse tipo de trabalho. Agora, no item categoriologia, página 33, você poderia detalhar o exemplo número 10, fácil? Pergunto esse item, pois em uma dinâmica onde fiz o acoplamento, você disse que o acoplamento comigo foi fácil e que viu meu cérebro sendo trabalhado. Então, você vê, há acoplamentos assim, infelizmente, né? Há acoplamentos felizes, naturais, fáceis, em que a gente senta, a energia da pessoa está aberta, a gente consegue perceber e ajudar em tudo. E há outros mais complicados. Há aquele que fica mais difícil, a gente vê que tem gente que não consegue fazer uma coisa mais forçada, tem um que é inconcesso, quer dizer, ele não é concedido, ele não tem a mutualidade, o outro, a pessoa não tem, vamos dizer, uma condição, ele é mais absorvedora, em vez de ser doadora. Então, aquele que tem o acoplamento fácil, só tem que abrir o olho para um detalhe, depende de com quem. Essa facilidade toda não pode virar uma coisa assim, que é a casa de mãe Joana, casa de Irene, tem gente que entra, tem gente que sai. Não pode. Tem que ser uma condição que a pessoa tenha uma autodefesa relativa e que ela selecione os convidados, porque senão vai virar uma certa casa da sogra. Não pode. Agora, em parafatologia, na página 29, 8ª linha, de baixo para cima, você poderia explanar o que é a autognose parapsíquica? Sim, é o autoconhecimento da pessoa parapsíquica. Gnose é do conhecimento, auto significa da própria pessoa. Então, é o autoconhecimento parapsíquico, a cognição que a pessoa tem sobre si mesmo no que toca a parte parapsíquica. Ela conhece o seu estilo parapsíquico, tem uma sinalética energoparapsíquica bem definida, clara, mapeada, que ela utiliza no dia a dia. Então, esse autoconhecimento facilita muito a vida, vamos dizer, o nosso caminho evolutivo por aqui. Autognose parapsíquica. Isso. Agora, professora Paulo, dá tempo ainda para uma pergunta. Na teoriologia, essa teletertuliana, ela é da Alemanha. Tá, ela já fez outras perguntas aqui, essa a gente já moça respondeu, da Alemanha está sempre perguntando, é uma moça? Está sempre perguntando faltou essa moça pergunta aqui, dá tempo ainda. Na página 29, 3ª linha. Ela pergunta como funciona a teoria prática, a teática parapsíquica.
Na teoria e na prática. Você lê e estuda bastante, depois vai para os campos energéticos, vai para a sua TENEPS, vai para tudo quanto é lado que você puder e faz os seus experimentos. É a teática, quer dizer, você tem um laboratório, um labicom pessoal, laboratório consciencial seu, de autoexperimentação, ele está sempre pronto para receber novidades. Então, você está sempre em exercício, no trabalho e no uso, na experimentação cotidiana do seu parapsiquismo. É por aí. E tem a ver com aquilo que você colocou anteriormente, né, Malo? Mesmo que a pessoa não tenha tido ainda o parafenômeno, a experiência, é muito importante a leitura, o estudo, para você saturar o seu holopensene com aquela ideia. Facilitar tudo, exatamente, né? Facilitar o experimento. Você facilita o experimento se abeirando dele, estando próxima, repetindo, pensando sobre aquilo. Daqui a pouco aquilo ocorre com você e você já sabe nome, sobrenome, CPF, exatamente, sabe todo o contexto do fenômeno. Ajuda muito. Muitas vezes a pessoa passa pelo fenômeno e por pura ignorância nem percebe, porque não conhecer mesmo, saber do que se trata. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, professora Mala, guardamos aí os próximos e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Dalva com curso Zefirologia, a Pilar com o 10º Fórum da TENEPS e o Adélio com SCP-2 no Hotel Mabu Interludium. Boa tarde a todos. Próximo dia 29 de novembro, das 15 às 18 horas, teremos o curso Zefirologia, a Paraidentidade Intermissiva de Valdo Vieira, onde a professora Mabel Teles abordará a identidade extra interassistencial, personalidades consecutivas de Zéfiro, sinergismo EQPI-EQPEX e prospectivologia pessoal a partir do estudo de caso Zéfiro. Não perca essa oportunidade de conhecer mais um pouco sobre Zéfiro. Teremos também esse curso em EAD. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos os interessados em enriquecer e aprofundar os debates, levantando ideias e compartilhar energias no evento multidimensional do 10º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsistas, da CCCI, onde estarão reunidos praticantes, pesquisadores interessados na TENEPS, de 19 a 21 de dezembro, onde vai ser comemorado a primeira década de realização desse evento, com o lançamento do livro TENEPS Interassistência Consciencial Avançada. Os organizadores são os professores Marina Tomás e Antônio Pitaguari. Haverá também a apresentação da nova IC, a pré-IC TENEPS, dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento da especialidade Tenepsologia, onde também vai ocorrer a análise quali-quantitativa dos eventos realizados até hoje pela professora Meracilde Daroit e Weber Takaki. Antes desse evento, e também após, haverão outros eventos. Pré-fórum, 15 a 18 de dezembro, de segunda a quinta, o curso Teoria e Prática da TENEPS, realizado pela equipe da IC TENEPS. E o pós-fórum, que será no final de semana seguinte, no dia 26 a 28 de dezembro, que é o acoplamentário com a temática TENEPS. Inscrições e informações pela recepção do CAEC, 45 3525 2652, e também haverá transmissão online. Aproveitem a oportunidade e até lá. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidá-los para o SCP-2, que será aqui no Hotel Mabu Interludium. Será agora nos dias 28 a 30 de novembro. É interessante observar que é o primeiro SCP-2 aqui no hotel. Esse hotel é o hotel da Conscienciologia, o processo energético singular nesse hotel.
E nós temos também um preço muito especial, porque nós temos uma facilidade de negociação, então, nesse sentido. Aproveitem CP2 em Foz do Iguaçu, agora dia 28 a 30 de novembro, primeiro CP2 do Hotel Mabu, Interlúdio, contatos 45 2102 1448. Será com o EPICOM, professor Alexander Steiner. Obrigado a todos, boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Blindagem Energética de Ambientes, especialidade para profilaxiologia, com o verbetógrafo Alexander Steiner. Obrigado e boa tarde a todos.